Então, essa atividade prática, ela vai envolver os conceitos aprendidos em transformações geométricas 2D, que são as videoaulas que foram passadas nas últimas nesse mês de março, na verdade, né? E deve ser executada em grupos de no máximo 3 alunos, que devem ser informados previamente no Moodle da disciplina, que é aquilo que eu estava falando agora há pouco, da necessidade de escolher os grupos ali no Moodle. Detalhe da correção, tá? Somente será atribuído nota 10 às soluções completamente corretas do problema, tá? É bem fácil verificar se seu código está correto. Então, soluções parcialmente corretas ou incorretas será atribuída a nota 0, tá? Então, para essa atividade prática, a correção é binária. Você só completamente correto 10, parcialmente correto e incorreto 0. Eu vou mostrar também depois, mais no final, a descrição, a visualização, né, além dessa descrição em PDF, o código que eu tenho de exemplo, né, sem o código, né, só a execução, rodando para vocês terem uma ideia do qual é o objetivo. Sua solução deve ser um programa que usa API OpenGL que atende à descrição geral mostrada a seguir. Ela tem uma data específica para ser entregue, essa atividade prática 1. Caso ocorra um atraso na entrega de vocês lá no Moodle, é aplicado uma penalidade pelo atraso. Então, será aplicado um desconto de 25% na nota de atividades práticas entregues atrasadas e mais um desconto de 25% a cada 24 horas adicionais de atraso. Essa atividade prática 1, por exemplo, a entrega dela é 19 de abril, que é até às 11h59, quase meia-noite. Então, por exemplo, 20 de abril já está valendo 75%, 21 de abril, 51%, e por aí vai. Recomendo que vocês entreguem em dia. A janela do OpenGL que vocês vão criar deve ter tamanho de 500 por 500. Já a janela de recorte deve aceitar valores de x e y entre 0 e 100. O programa, ao executar, deve mostrar um quadrado vermelho de lado 10, alinhado ao canto inferior esquerdo da janela. Então, quando você começa, você tem uma janela 500 por 500, fundo branco, um quadrado de 10 por 10. Eu estou falando vermelho, pode ser qualquer cor, mas um quadrado inicialmente 10 por 10, que está alinhado ao canto inferior esquerdo aqui. Ele começa nessa posição. O seu programa deve possibilitar 3 transformações geométricas a serem executadas nesse quadrado: a translação, a rotação, e aí, que ponto de rotação você vai usar para fazer essa rotação? O centroide do quadrado deve ser usado como ponto de rotação. E uma escala uniforme, ou seja, os fatores de escala são iguais. E qual que é o ponto fixo para fazer essa escala? Também o centroide do quadrado deve ser usado como ponto fixo, para que ele não mova de posição enquanto é feita a escala. Para fazer isso, vocês vão usar que a gente chama de eventos, né? Que seria o evento do teclado aqui. Então, no modo de translação, as teclas do teclado de setas, setinha para a esquerda, direita, para cima e para baixo, devem alterar os fatores de translação TX e TY apropriadamente. Então, você vai ter um fator lá de translação, que você tem uma translação, e setinha para cima e para baixo, altera o TY, por exemplo. Setinhas para os lados alteram o TX. Também vai ter o modo de rotação, e nesse caso as teclas do teclado para a esquerda e para a direita devem alterar o ângulo de rotação θ adequadamente. Então, diminui setinha para a direita, rotaciona para um lado, setinha para a esquerda, direita ou para o outro lado. E você vai adotar o centroide do quadrado como ponto de rotação, considerando-se eventuais transformações geométricas que ele possa ter sofrido anteriormente, tá? Então, se você aplicou uma translação antes de rotacionar no quadrado, a posição do centroide dele mudou, e você deve prever isso. Modo de escala uniforme. Aí, quando o modo de escala estiver ativado, as teclas do teclado para cima e para baixo devem alterar os fatores de escala, que são o SX e o SY, adotando-se o centroide do quadrado como ponto fixo, considerando eventuais transformações geométricas que ele possa ter sofrido anteriormente. Um momentinho.
Para transitar esses modos, porque você não executa os 3 ao mesmo tempo, tá? Então, qual modo que eu estou no momento? Qual modo que você está no momento, você escolhe também pelo teclado. Então, para transitar entre esses modos, agora eu estou na rotação ou estou na escala? É a interação com o teclado que vai definir isso. Para transitar entre esses modos, o usuário deve pressionar a tecla R para entrar no modo de rotação, a tecla T para entrar no modo de translação e a tecla S para entrar no modo de escala uniforme. O programa deve começar no modo de translação, antes de qualquer tecla seja pressionada. Eu vou mostrar aqui agora um visual de como fica esse código. Deixa eu só rodar isso aqui antes. Certinho. Fechar isso aqui, rodar de novo. Ok. Coisa aberta. Eu vou mudar aqui a apresentação. Vou mudar para a tela inteira, tá? Então, aqui eu estou no Code Blocks. Esse aqui é a minha solução da atividade prática 1. Então, observem que é uma janela 500 por 500. Eu coloquei ali na barra de título ali escrito atividade prática 1. Tem um quadradinho vermelho, pode ser qualquer cor, mas eu estou falando coloquei vermelho, de tamanho 10 por 10, que inicialmente está alinhado com o canto inferior esquerdo. Então, de início aqui, eu vou mexer só nas setinhas do teclado, tá? Então, mexer na setinha para cima, agora eu vou mexer na setinha para a direita, e com isso, lembra que eu começo no modo de translação? Então, as setinhas estão ativando aqui, afetando os parâmetros de translação, porque você começa no modo de translação. Então, quando eu, por exemplo, setinha para direita, eu estou aumentando o TX. Setinha para a esquerda, eu estou diminuindo o TX. Setinha para cima, está aumentando o TY. Setinha para baixo, estou diminuindo o TY. Então, essas vão ser variáveis que você vai ter dentro do seu programa. Então, eu recomendo que você crie variáveis globais, que são os valores de TX, TY que você tem atualmente. E aí, TX e TY podem começar inicialmente como 0. Vou mudar o modo. Eu vou digitar a tecla R agora. Então, mudei para o modo de rotação. Visualmente não tem nenhum efeito aqui, tá? Mas eu cliquei a tecla R. Na tecla R, quando você clica, vai para o modo de rotação. E aí passam a funcionar as setinhas para a esquerda e para a direita. A para a esquerda aqui está rotacionando anti-horário. Então, você está mudando o ângulo de rotação aqui apropriadamente. E a da direita está se movendo no sentido horário, então mudando o ângulo de rotação apropriadamente. Quão rápido essa rotação vai ser executada vai depender de como você atualizar seu ângulo de rotação. Então, você vai, por exemplo, ângulo de rotação igual ângulo de rotação menos 1. Isso vai mais lento do que ângulo de rotação igual ângulo de rotação menos 5, por exemplo. Então, dependendo para que lá você vai, se aumenta ou diminui o ângulo de rotação. Observe o seguinte, que é muito importante. Estão observando que eu deixei a rotação aqui. Primeiro, a rotação está usando o centroide do quadrado, que na posição que ele tinha parado antes da translação, como ponto de rotação, tá? Isso é muito importante. Segundo, observe que eu deixei aqui propositalmente o quadradinho meio não alinhado ali, os eixos x, y. Eu vou mudar agora de volta para o modo de translação. Observe como ele move a translação, que eu estou setinha para cima, setinha para lá abaixo, setinha para a direita, setinha para a esquerda. Observem como ele não faz, por exemplo, uma rotação meio estranha. Ele está transladando adequadamente, mesmo tendo sofrido uma rotação anterior. Isso é muito importante, tá? Dependendo de como, se vocês implementarem corretamente, outra coisa acontece. E lembrando, a gente tem escala também. Então, escala se ativa com a tecla S.
e a setinha para cima e para baixo, a setinha para cima aumenta o quadradinho. A setinha para baixo diminui o quadrado. Lembrando que é uma escala uniforme que usa o centroide como ponto de rotação. Vou deixar ele um pouquinho maior. Vou voltar para a rotação. Então, aqui está rotacionando. Ele já sofreu translação em escala antes. E vou voltar para a translação aqui agora. Uma coisa que eu não estou pedindo que vocês façam, tá? É o que a gente chama de controle de barreira, geralmente. Então, se você diminuir muito o valor de TX, ele vai sair da tela, tá? Não precisa fazer esse controle necessariamente. Então, não precisem se preocupar com isso. Vou voltar para a rotação aqui. Deixar ele mais alinhado. Olha só, agora ele está alinhado. Então, basicamente, isso aqui é uma execução de teste que eu faria no programa de vocês depois de rodar. Eu testaria os 3 modos, sendo que o ponto de rotação da rotação deve ser usado centroide depois de ter sofrido transformação geométrica, e a escala também deve usar o centroide como o ponto fixo. Tá. Como que eu faço, uma coisa que talvez vocês estejam pensando, como que eu sei quais que foram as teclas pressionadas? A gente usa uma função que chama Glute Keyboard Func. Então, esse aqui, quando você clica, que está aqui no PDF, quando você clica aqui, vai para a documentação dessa função. Então, a Glute Keyboard Func, ela lembra aquela função que a gente define qual a função de desenho, de display. Então, você vai passar uma função, o nome da uma função que tem essa assinatura para ela. E tá. E exatamente como eu mostro isso, mais para baixo aqui tem um exemplo de gerenciamento de eventos, teclado e mouse, que é um site de uma professora do Rio Grande do Sul, que dá um exemplo mais prático de como fazer isso aqui. Então, eu gosto de usar o código dela aqui de exemplo. Então, observem que ela usa essa função Glute Keyboard Func, que está aqui. Então, lá no main, você especifica Glute Keyboard Func e ela criou uma função que chama gerencia teclado. O que significa que essa função gerencia teclado precisa existir. Cadê ela? Gerencia teclado. Observe a assinatura dessa função gerencia teclado. O primeiro parâmetro é unsigned char key, o segundo é int x, o terceiro é int y, que é a mesma assinatura aqui da documentação. Isso não é coincidência, tem que ser. O retorno também é void. O que são esses 3 parâmetros? Então, toda vez que uma tecla que não é especial for pressionada para você, essa função vai ser chamada automaticamente, se você tiver informado que para o OpenGL, através dessa função Glute Keyboard Func, que é essa função que vai gerenciar teclas não especiais para você. O que esses parâmetros registram? O primeiro parâmetro é qual tecla foi pressionada. Então, por exemplo, se a tecla, nesse switch aqui, se a tecla R for pressionada, seja maiúscula, minúscula, se o shift tiver, ele vai fazer mudar uma cor, por exemplo, aqui. Então, aqui é passado um caractere de qual foi a tecla não especial que foi pressionada. O que é tecla não especial? É tecla de letra. Basicamente, isso são teclas não especiais, tá? O que é esse int x e y? Eles precisam ser declarados na função, mas eles não vão ser utilizados. Esse int x e y é a posição do mouse x e y no momento que você pressiona a tecla. No nosso exemplo, a gente não vai usar essa informação e aqui nesse código também não foi necessário, mas precisa ser declarado mesmo não sendo usado, tá? E é assim que você gerencia teclado. E aí você pode fazer um if, um switch para provocar uma ação toda vez que uma certa tecla for pressionada. Além disso, a gente vai usar algumas teclas especiais. Quais especificamente? As teclinhas de setinha, home, end e várias outras, page up, page down, são consideradas teclas especiais. E para isso a gente usa uma outra função que chama Glute Special Func, cuja assinatura está aqui, Glute Special Func. Observem que é quase a mesma assinatura, quase, né? Porque o primeiro parâmetro é diferente. A mesma assinatura das
das teclas não especiais. E o que esse int key aqui que é diferente, que não é um char? É o código inteiro daquela tecla especial. Mas como que eu vou saber o código inteiro daquela tecla especial? Tem a lista completa aqui embaixo. Então, por exemplo, as setinhas aqui, que left é a setinha para a esquerda, que up é a setinha para cima, que right é a setinha para a direita e que down é a setinha para baixo. E tem várias outras aqui que a gente não vai usar, mas, por exemplo, tem page up, page down e por aí vai. Aqui nesse exemplo desse desse site, tem as teclas especiais também. E aí, observem que é a mesma assinatura. É um retorno void, int key, int x, int y. Lembrando que aí você tem que passar o nome que você usou para essa função, que no caso usou teclas especiais, para a função glute special func, que geralmente é definida no main. E aí aqui, ó, teclas especiais, porque se você só criar a função e não fazer, não informar para o PGL, não vai fazer nada. Tá. O int key aqui. E aí, o que você faz com esse int key dentro do código? Você faz um if. Vários ifs, se for necessários. If key igual setinha para cima. Então, aqui você bota glute key up, que é o código aqui. Então, você não precisa saber o código exato. Você pode usar essa variável de estado aqui, que é a glute key up. E aí ele faz alguma coisa, que não é igual que a gente vai fazer, tá? Aqui, essa setinha para a esquerda. E uma função muito legal que aparece aqui depois é a glute post redisplay. Isso aqui também está no PDF. O que é essa função glute post redisplay? Essas teclas especiais, principalmente nas teclas que não são especiais, que a gerente. Não, nas teclas que são especiais, você vai estar alterando parâmetros que vão estar afetando a sua visualização. Então, por exemplo, se eu estiver no modo de translação e eu der um key down, eu estou diminuindo o TY. Então, isso vai afetar a minha visualização ali do quadradinho na janela de alguma forma. Então, eu preciso rodar o display de novo. Você chama o display diretamente? Não, a gente nunca faz isso. A gente chama essa função aqui, glute post redisplay. Toda vez que você alterar algum parâmetro que vai afetar a visualização e você precisa que seja atualizado a visualização, por exemplo, do seu quadradinho, você chama essa função glute post redisplay e ela vai chamar a função de desenho, a função de display, para você. Então, você nunca chama diretamente. Então, é necessário estar atento a isso também. Então, uso da função para marcar que a janela corrente precisa ser redesenhada. Tá. Dicas para fazer isso aqui. Então, obviamente, vocês... Deixa eu mudar aqui de novo a visualização, apresentação. Então, dicas aqui. Obviamente, vocês vão precisar de algumas variáveis que são globais. Por exemplo, você pode ter uma variável que é o modo. O modo recebe 1 se está na translação, 2 se está na rotação, 3 se está na escala. E aí, lá naquela função que gerencia o teclado, as teclas não especiais, se você teclou a tecla T, vai para o modo 1. Teclou a tecla R, vai para o modo 2. E é assim que você sabe em qual modo você está. Você tem que ter algum controle por trás. E dado o modo que você está, lá dentro das teclas especiais, ok, dado o modo que eu estou, setinha para a direita, para a esquerda, o quê? O que isso faz? Depende do modo que você usou, então você precisa checar que modo você usou. E aí, você usa as teclas especiais, por exemplo, na translação. A setinha para a esquerda e para a direita diminui e aumenta o TX. Para baixo e para cima, diminui e aumenta o TY. Então, você tem essas peculiaridades aí. Você também precisa de uma variável, por exemplo, que é o ângulo de rotação, que aí quando você estiver no modo de rotação e setar as teclinhas para a direita ou para a esquerda, isso vai diminuir ou aumentar propriamente, tá? O ângulo de rotação. O ângulo de rotação pode começar com 0, por exemplo, ou seja, não está rotacionado, e aí você aumenta ou diminui de acordo com as setas.
Você tem a escala também, ou seja, se estiver no modo da escala, as setinhas para cima e para baixo, a setinha para cima aumenta o fator de escala. Então, o fator de escala, como é uniforme, pode começar como 1, e aí você, para aumentar, você pode aumentar, por exemplo, de 10 em 10%. Então, 10 em 10% não, mas, por exemplo, comece em 1. Uma setinha para cima, 1,1. Uma outra setinha para cima, 1,2. Se você, por exemplo, fizer outro pulo, de 1 para 1,5, de 1,5 para 2, é claro que simplesmente vai escalar mais rápido. Quão rápido você quer que seja a escala ou não, aí vai do interesse de vocês, tá? Só deixem de alguma forma que seja perceptível. Então, você, por exemplo, tem um outro parâmetro que é global, que é o fator de escala. E alterei alguma coisa que vai afetar a visualização, glute post redisplay, tá? Outra coisa que vocês têm que se preocupar é, ok, eu posso ter feito uma translação antes e depois eu vou rotacionar. Então, o ponto de rotação do quadrado de lado 10, 10, logo que ele começa aqui, ele está na posição 5, 5. Mas depois que você transladou, o centroide mudou de posição. Como que eu resolvo isso? Existem diferentes formas. Ou você mantém uma variáveis que ficam atualizando o centroide, eu acho isso mais difícil do que eu vou propor em seguida, ou você faz isso numa ordem que te ajude. Então, o que você pode fazer é, leva o centroide na posição inicial para que está 5, 5, para a origem. Então, translação com menos 5, menos 5. Você tem que fazer, faz a translação, faz a rotação, faz a escala, enquanto o centroide está ali na origem, leva o centroide de volta para a posição original dele, ou seja, translação com 5, 5, e depois translada, se tiver alguma translação para ser feita. Por quê? O PGL, ele não mostra esses passos intermediários, ele só mostra o resultado final de quadra-quadra, tá? Então, ele não vai saber, não vai mostrar que, tipo, nossa, levei o centroide para a origem antes de fazer a rotação ou fazer a escala. Ele não vai saber isso, não vai mostrar, assim, saber ele até sabe, mas ele não vai mostrar isso visualmente, ele só mostra o resultado final de cada vez que você, de cada quadro que foi gerado pelo display. Então, tem formas de fazer isso, não existe uma única forma. Outra coisa que eu dou de dica, lembrando, isso aqui tem que ser entregue até o dia 19 de abril, até meia-noite, que é daqui 20 dias, que é a mesma data da primeira prova. Então, a primeira prova é também no dia 19 de abril, mas lembrando, a partir de agora, essa atividade prática ela já pode ser entregue, ela não é tão difícil assim a ponto de vocês precisarem 20 dias, então ela pode ser entregue antes da prova, a qualquer momento. É claro que eu só vou corrigir depois do dia 19 de abril. E depois do dia 19 de abril. E se vocês estiverem na dúvida, nossa, eu fiz, e a correção binária só vai 10 quem tiver totalmente correto. Estou na dúvida? Apareçam no meu horário de atendimento ou mandem um e-mail para mim com código, ou apareça no meu horário de atendimento para apresentar. Eu dou um feedback para vocês. Olha, isso aqui está errado. Ah, está totalmente certo. Então, se vocês estiverem na dúvida, entrem em contato por e-mail ou no horário de atendimento, que eu consigo dar um feedback ali, um retorno para vocês, se a implementação de vocês está correta ou não, tá? De apresentação, é isso, pessoal. Alguém quer perguntar alguma coisa, alguma dúvida? Professora, a gente vai ter que fazer um vídeo apresentando o projeto ou é só entregar o código? Não, não tem apresentação, é só entregar o código no Moodle. Beleza. Eu falo para vocês apresentarem no horário de atendimento, se quiser, não é obrigatório. É porque tem aluno que fica com medo, como a correção é binária, então quer ver se eu dou um retorno antes se está correto. Mas não tem apresentação, é só entrega de código. Tá, pessoal, eu vou parar a gravação aqui, mas